Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 1º de agosto. Começa o censo 2022. 75 milhões de endereços serão visitados em todas as cidades brasileiras. O Ministério da Saúde anuncia a importação de um antiviral para o tratamento da varíola dos macacos. Morre o adolescente que estava internado com raiva humana. É o primeiro caso no Distrito Federal em mais de 4 décadas. E ainda chega o mês de agosto e com ele a tradição na fronteira com o Paraguai para afastar a má sorte. Agora no Brasil TV. Equipes do IBGE começaram a visitar hoje 75 milhões de domicílios em todo o país para o Censo Demográfico 2022. O censo acontece com 2 anos de atraso por conta da pandemia e de cortes no orçamento. A partir de hoje, eles vão bater assim na sua porta. Bom dia, é o censo. São os recenseadores. A linha de frente do censo, que ao longo dos próximos meses vai percorrer todos os 5.568 municípios para ajudar a fazer com que os brasileiros conheçam o Brasil e vice-versa. São muitas informações, várias comunidades diferentes, várias culturas diferentes que a gente vai encontrar no país. Então é bom a gente se preparar sempre para reconhecer e saber lidar com cada pessoa, né? Pelo tamanho da população e do território, o nosso censo, um dos maiores do mundo, é também uma imensa operação estatística. São 6 mil postos de coleta, 183 mil recenseadores, que vão passar por 89 milhões de endereços e visitar 75 milhões de domicílios. Como o da Anelisa, que hoje de manhã foi uma das primeiras brasileiras a receber a visita do IBGE. Perguntaram como é que era a nossa casa, como é que era a condição de água, como é que era o descarte de lixo, quantos moradores. Essas perguntas que são necessárias para que a gente possa, de fato, implementar as políticas públicas no Brasil, né? Ela respondeu ao questionário básico, que tem 26 quesitos e leva uma média de 5 minutos para ser respondido. Já o questionário ampliado tem 77 perguntas e deve ser aplicado em 11% das entrevistas. Tudo será registrado nesse aparelhinho, o dispositivo móvel de coleta. Esse, aliás, será o censo mais tecnológico da história. Coleta, transmissão, armazenamento, processamento dos dados, tudo digital. O resultado vai ser divulgado ainda esse ano, dia 30 de dezembro. Outra novidade é que, pela primeira vez, o censo também vai contabilizar os moradores de comunidades quilombolas. Territórios e grupos indígenas também serão pesquisados. O Censo 2022 foi lançado numa cerimônia hoje no Museu do Amanhã. O presidente do IBGE, que estava em Brasília, participou à distância. É como nós temos o Expresso 2022 saindo direto do Museu do Amanhã e da Praça Mauá para todo o território brasileiro, visitando todos os domicílios. Eu estou muito realizado com esse início da operação. É o início de novos desafios e tenho certeza que esse sentimento não é só meu. O censo acontece de 10 em 10 anos para medir as transformações do país ao longo de uma década. O último aconteceu em 2010. O de 2020 teve de ser cancelado por causa da pandemia. Em 2021, acabou suspenso por falta de verba. Depois de uma determinação do STF, o governo federal liberou os 2 bilhões e 300 milhões de reais para que o IBGE pudesse fazer o levantamento desse ano, que acontece exatos 150 anos depois do primeiro censo brasileiro, de 1872. O Brasil de hoje, de famílias como a que é formada pela Anelisa, a Tássia e o Kiko, ainda tem muito que avançar. Fundamental é a gente ter esse mapa para saber aonde, de fato, há carência de investimentos, aonde há necessidade mais urgente. Sem dado, a gente não caminha. O censo é fundamental. Essencial mesmo. E como você viu, os recenseadores estão espalhados por todo o país, como em Petrolina, no sertão de Pernambuco. Em Petrolina, cerca de 120 mil residências receberão a visita, que chegou cedinho para seu Heraldo. Foi a primeira vez, né? Mas me sinto seguro pelo pessoal que está aí e acompanhamento de vocês, e sabe que é certo, né? Fazer isso aí para ver como está a situação do Brasil, né?
O censo demográfico é realizado a cada 10 anos. É a única pesquisa que visita todos os domicílios no país. Aqui em Petrolina, 270 recenseadores vão fazer a coleta de dados da população local, inclusive junto a comunidades e povos tradicionais. Até o final da coleta de dados, Iandra vai visitar 300 casas em Petrolina. Essa é a média para cada recenseador. Todas as informações colhidas são sigilosas. Ela diz que foi bem recepcionada no primeiro dia de trabalho. A gente começou a iniciar aqui, hoje pela manhã. Até então, as casas que a gente entrevistou, os moradores têm sido bastante receptivos, responderam com tranquilidade, sem nenhum impedimento, Então, até então, a gente está trabalhando super bem. Para reforçar, os recenseadores do IBGE usam colete, boné, crachá com identificação e estão sempre com um dispositivo móvel de coleta. A gente fala agora sobre um ataque a tiros em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A polícia tenta identificar os bandidos que fizeram disparos contra um grupo de amigos que estava reunido numa praça. 2 jovens morreram e outras 7 pessoas ficaram feridas. O corpo de Caio Luiz de Souza Leme, de 23 anos, chegou ao Instituto Médico Legal de Duque de Caxias pela manhã. O jovem foi um dos 2 mortos no ataque de bandidos na madrugada do último domingo em Gramacho. Eduarda Paula de Almeida, de 15 anos, foi enterrada ontem à tarde no cemitério Nossa Senhora das Graças, em Caxias. Alguns amigos da adolescente usaram camisas para homenagear a jovem. Abalados e com medo, os parentes não quiseram falar com a imprensa. Segundo testemunhas, eles estavam com um grupo de amigos ouvindo música na Praça Rio Branco. Traficantes da região teriam abordado os jovens reclamando do som. A música ouvida pelos amigos faria alusão a uma facção rival. Em seguida, pelo menos 4 homens dispararam contra eles. Além de Caio e Eduarda, outras 7 pessoas ficaram feridas. Nenhuma delas tem antecedentes criminais. 4 vítimas estão internadas em estado considerado estável no Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense está tratando esse caso como duplo homicídio e 7 tentativas de homicídio. Familiares e outras testemunhas vão ser chamados aqui para prestar depoimento. A polícia também faz buscas nas ruas por informações e provas que ajudem a identificar os criminosos. A Prefeitura de Duque de Caxias informou que 2 adolescentes de 17 anos e Vitor da Silva, de 18 anos, tiveram alta ontem mesmo. Em Campo Grande, um homem suspeito de furto ficou ferido ao cair de uma altura de 4 metros numa igreja. Ele tentava furtar fios de cobre. Osvaldo Nóbrega. Câmeras de segurança registraram o acidente. Pelas informações da polícia, o homem de 28 anos escalou o prédio da igreja para cortar os fios do para-raios. E ao tentar se apoiar no aparelho de ar-condicionado, se desequilibrou e caiu de uma altura de 4 metros. Ele teve fratura exposta no quadril. Os bombeiros foram chamados, fizeram os primeiros atendimentos e levaram o homem ferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde permanece hospitalizado. A assessoria de comunicação do hospital não informou o estado de saúde porque ele está internado com escolta policial. Pelas informações da administração da igreja, o local foi furtado 4 vezes este ano. O homem vai responder por furto qualificado. A pena pode chegar a 8 anos de cadeia em caso de condenação. Osvaldo Nóbrega, de Campo Grande, para o Brasil TV. A polícia procura uma quadrilha que invadiu uma empresa de ônibus e fez 15 funcionários reféns em Contagem, Minas Gerais. A polícia cercou a empresa. Militares do Batalhão de Operações Especiais ficaram em posições estratégicas. Do alto, o helicóptero acompanhava toda a situação. A equipe de elite entrou no pátio principal. Do lado de fora, ruas foram isoladas. Os policiais revistaram os veículos que passavam na região. Os bandidos invadiram a garagem por volta de 13h30 da madrugada. Renderam cerca de 15 funcionários. As vítimas foram trancadas na tesouraria, onde estava o cofre. A polícia chegou até o local depois de receber ligações de outros profissionais que chegaram para trabalhar e desconfiaram que havia algo errado. Isso porque o gerente de tráfego, que fica aqui na portaria repassando as coordenadas do trabalho, não estava no local.
A recepção estava abandonada. Policiais do BOPE retiraram parte dos reféns. O Jorge foi um dos funcionários rendidos. Foi obrigado a ficar na sala do cofre junto com os criminosos. A gente ficou lá em cima com eles lá, o tempo inteiro. Tá povoado até agora, tudo tremendo. Segundo a polícia, alguns suspeitos vestiram os uniformes dos funcionários. 40 minutos depois da invasão, os militares saíram com um homem vestido com a roupa da empresa. Ele foi colocado na viatura, já que a polícia não sabia se era um dos suspeitos. Minutos depois, a PM confirmou que era uma das vítimas. O BOPE só terminou a varredura na garagem pela manhã e ninguém foi encontrado. Por causa da tentativa de assalto à empresa de ônibus, os reflexos no transporte público em Contagem foram imediatos. Telespectadores registraram a situação da linha 2290. Os coletivos das outras 37 linhas da empresa saíram com 2 horas e 10 minutos de atraso. Os pontos ficaram cheios e o que não faltou foi reclamação. Já liguei para o chefe, muito atrasada, tinha que pegar serviço 7 horas. O ônibus deveria passar que hora? 6h30. O Ministério da Saúde publicou um documento com recomendações sobre cuidados contra a varíola dos macacos para gestantes, para as puérperas, que são as mulheres que acabaram de dar à luz, e para as que estão amamentando. Na nota técnica, o Ministério da Saúde afirma que há 3 grupos populacionais considerados de maior risco para formas graves da doença: crianças menores de 8 anos, pessoas imunossuprimidas, independente da causa, e gestantes. Portanto, gestantes estão entre as prioridades para o diagnóstico laboratorial da infecção. O documento reforça que não há muitas informações sobre a varíola dos macacos em grávidas e que ainda não existem dados suficientes sobre o uso do imunizante em grávidas ou em mulheres amamentando. E, portanto, nenhuma vacina contra a monkeypox, ou varíola dos macacos, está aprovada para uso na gravidez. O Ministério conclui recomendando que gestantes, puérperas e lactantes mantenham o uso de máscaras, principalmente em ambientes com pessoas potencialmente contaminadas pelo vírus, e que procurem assistência médica caso apresentem qualquer sintoma suspeito. A primeira recomendação é que, se houver um caso intradomiciliar de monkeypox, essas mulheres não mantenham nenhum tipo de contato com esse caso intradomiciliar. O que eu estou falando aqui? Ela não deve entrar em contato nem com a pele dessa pessoa, nem com os objetos que essa pessoa tenha entrado em contato até a completa resolução da manifestação da pele. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 1.369 casos confirmados de varíola dos macacos. São Paulo é o estado com maior número, com 1.031 casos confirmados pelo Ministério da Saúde. O Rio de Janeiro tem 169 e Minas Gerais 63. A varíola dos macacos é causada por um vírus, dura em média de 2 a 4 semanas e na imensa maioria dos casos não é grave. O principal sintoma é uma febre forte e repentina, seguida por dor de cabeça e o surgimento de feridas, do tipo bolhas pelo corpo. Até o momento, a Organização Mundial da Saúde ainda não recomenda a vacinação em massa da população contra a varíola dos macacos. A orientação é que a vacina seja preferencialmente utilizada em profissionais de saúde que manuseiam amostras do vírus e em pessoas que tiveram contato com pacientes infectados. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde pretende importar 50 mil doses por meio da Organização Pan-Americana de Saúde. E a expectativa é que as primeiras doses cheguem em setembro. Hoje de manhã, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nas redes sociais que o Ministério da Saúde receberá, por intermédio da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, o antiviral Tecovirimat, para reforçar o enfrentamento ao surto de monkeypox no Brasil. Serão contemplados casos mais graves em um primeiro momento. Mais tarde, em uma entrevista coletiva de lançamento da campanha de aleitamento materno, o ministro não quis dar mais detalhes. Foi enterrado ontem o corpo do jovem que contraiu raiva humana. Ele morreu no sábado, no Distrito Federal, depois de 40 dias internado. O velório do adolescente de 18 anos foi no final da tarde de ontem no cemitério Campo da Esperança da Asa Sul. Muitos amigos e parentes foram se despedir. O jovem morava no Grande Colorado e, segundo a Secretaria de Saúde, ele foi arranhado por um gato infectado com raiva no dia 21 de maio e no dia 15 de junho começou a sentir sintomas como febre, dor no corpo, nos olhos e na articulação.
Esse foi o primeiro caso de raiva humana no DF após 44 anos. O último registro da doença tinha sido em 1978. A Secretaria de Saúde resolveu então antecipar a vacinação de cães e gatos, que são os transmissores da doença. A raiva é transmitida pelo contato com a saliva de um animal infectado, por meio de mordidas, lambeduras ou arranhaduras. Nos humanos, os principais sintomas são convulsão, febre, perda de função muscular, dor no corpo, dor nas articulações, agitação e ansiedade. A Secretaria de Saúde reforça que a melhor medida de prevenção é a vacinação dos animais. O DF precisa vacinar 345 mil cães e gatos, mas até agora apenas 120 mil animais receberam a vacina. Em casos suspeitos, a orientação é lavar o ferimento causado pelo animal e procurar uma unidade de saúde para que um médico faça a avaliação. A raiva é uma zoonose. Isso significa que ela é transmissível entre animais e humanos. E é uma doença, infelizmente, letal em quase 100% dos casos. Segundo a Secretaria de Saúde, o animal que transmitiu raiva para o jovem que morreu ainda não foi identificado. Para os especialistas, é importante que a vacinação aconteça tanto para os animais domésticos quanto para os animais de rua. Uma vez que esses animais, por não ter tutor, eles não são assistidos por um veterinário e nem vacinados. Com o acontecimento do caso de raiva em Brasília, a campanha de vacinação cresceu e está acontecendo em vários pontos de Brasília gratuitamente. Mas para que esses animais sejam vacinados, é necessário que alguém se responsabilize por isso. Com o avanço da estiagem, as queimadas voltam a preocupar e causar prejuízos. No Brasil, o INPE já registra mais de 36 mil focos este ano. No Tocantins, já são mais de 4.400 registros, o último hoje cedo. Palmas amanheceu encoberta pela fumaça. As chamas atingiram a Serra do Parque Estadual do Lajeado, numa área que fica próxima à capital. Historicamente, agosto é considerado um dos meses mais quentes do ano aqui no estado. O vento e as altas temperaturas favorecem os focos. Nesse fim de semana, um caminhão foi completamente destruído após ser atingido por um incêndio que consumiu a vegetação às margens da TO 374, em Lagoa da Confusão, na região oeste do estado. O motorista conseguiu escapar sem ferimentos. E desde sexta-feira, uma força-tarefa de brigadistas e voluntários tenta controlar as chamas na região sul do Tocantins, na divisa do estado com Goiás. É que as chamas atingiram a Serra da Bocaína, no município de Talismã, e já consumiu aproximadamente 606 hectares. Outros 3 incêndios foram registrados na região na semana passada. E o fogo atingiu propriedades rurais e queimou lavouras inteiras de milho. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Tocantins já registrou, de janeiro até agora, mais de 4.400 focos de incêndios. E olha só, o Greenpeace Brasil sobrevoou a Amazônia e flagrou o avanço do fogo sobre a floresta na última semana, na região do sul do Amazonas e em Rondônia. Aí a Nara Garcia tem as informações. Segundo dados do INPE, foram registrados 5.373 focos de calor no mês de julho no bioma Amazônia. Quase 8% a mais do que no mesmo mês do ano passado. Nestas imagens de um sobrevoo feito pelo Greenpeace na região sul do Amazonas e em Rondônia, a confirmação do que os satélites apontam. A Amazônia segue sob intensa ameaça de devastação. Os focos de calor no mês passado se concentraram nos estados do Pará, com 31,3%, Amazonas, com 26,6% e Mato Grosso, com 22,3%. Mas ao longo do ano, Mato Grosso é o estado que mais está queimando na Amazônia. De janeiro até agora, foram 5.898 focos de calor só neste bioma. Somando todos os 3 biomas presentes em Mato Grosso, Amazônia, Cerrado e Pantanal, o estado já registrou 8.759 focos de calor só neste ano. Na zona da Mata Mineira, um acidente deixou 11 pessoas feridas e 2 mortas. Foi de madrugada em Manhuaçu. Segundo a polícia, um carro e um ônibus bateram na BR-262, próximo ao distrito de Santo Amaro.
Com o impacto, o ônibus tombou, caiu em uma ribanceira e o carro ficou com a frente totalmente destruída. O Corpo de Bombeiros foi acionado. A Polícia Rodoviária também esteve no local para fazer o controle do trânsito, que funcionou por um tempo em meia pista. A rodovia já foi liberada. A seguir, o fim das sacolas plásticas no comércio do Distrito Federal. A partir de hoje, só é liberada a sacola biodegradável. Brasil TV de volta, te contando que começou a valer hoje no Distrito Federal a lei que proíbe o uso de sacolas plásticas em supermercados, padarias e outros estabelecimentos comerciais. A partir de hoje é assim, ou carrega as compras na mão ou em sacolas que não sejam as tradicionais de plástico. Eu levava nada de plástico, que era o costume, né? Agora tem que tirar o costume. Entrou em vigor nesta segunda-feira a lei que proíbe as tradicionais sacolas descartáveis em estabelecimentos comerciais do DF. A lei, de autoria do deputado distrital Leandro Graz, foi publicada no Diário Oficial em junho de 2021. O texto determina que fica proibida a distribuição gratuita ou venda de sacolas plásticas descartáveis, confeccionadas à base de polietileno, propileno, polipropileno ou matérias-primas equivalentes para o acondicionamento e o transporte de mercadorias. Os estabelecimentos comerciais devem estimular o uso de sacolas reutilizáveis, assim consideradas aquelas que sejam confeccionadas com material resistente e que suportem o acondicionamento e o transporte de produtos e mercadorias em geral. Comerciantes e clientes tiveram mais de um ano para se adaptar, mas hoje, no primeiro dia em vigor, muita gente foi pega de surpresa. No primeiro dia, o pessoal acha estranho, né? Que chegar aqui, é acostumado a gente colocar na sacolinha. O Ronaldo, que veio a esta padaria no Núcleo Bandeirante, estranhou, mas disse que vai se adaptar. Tem que se adequar a essa nova realidade, né? Que vai fazer bem para o mundo, para a ecologia, para todos nós. A lei prevê punições que vão de multa à interdição do estabelecimento. Mas alguns comerciantes querem mais tempo para o início da aplicação das sanções. Muitas empresas têm estoque dessas sacolas. E seria muito importante essa prorrogação, pois traria uma diminuição de prejuízo muito grande para quem tem estoque dessas sacolas. Depois de um acordo com representantes do setor produtivo, o deputado Leandro Graz, autor da lei, apresentou um projeto alterando o início das punições para março de 2023. Mas isso ainda não foi votado pela Câmara Legislativa. As sacolas de plástico tradicionais levam até 400 anos para se decompor no meio ambiente. As sacolas biodegradáveis levam bem menos, de acordo com os fabricantes, de 2 a 3 anos. Mas especialistas dizem que o ideal mesmo é carregar as compras em locais que não sejam descartáveis, como, por exemplo, as ecobags, sacolas de pano ou aqueles carrinhos de feira. Esta ambientalista diz que a lei é muito importante, mas o governo precisa deixar mais claro como ela vai funcionar. Isso é muito importante para a diminuição da poluição, do impacto ambiental e colabora com a vida útil do aterro sanitário. Mas o GDF deve esclarecer qual é o plano que eles têm de educação ambiental para a população nas escolas ou nas comunidades e também de fiscalização. Como que isso vai ser usado? O governo do Distrito Federal informou que ainda não está decidido o órgão que será responsável pela fiscalização. Uma tradição paraguaia movimenta as vizinhas Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro nesta segunda-feira. A mistura entre as culturas dos dois países faz com que moradores da região sigam à risca um ritual para evitar o que eles chamam de má sorte em agosto. O Martim Andrada e o Mauro Almeida contam essa história pra gente. No dia 1º de agosto é lei. Os irmãos Renan e Ariane não fazem nada antes de passar na linha internacional e comprar um saquinho de jújù. Se cuidar, né? 1º de agosto tem que tomar. Tem que tomar. O banho ou o remédio. Tomar, né? Tem que tomar. Por quê? Cadê o cachorro louco? O jújù é uma mistura de 7 ervas que, segundo a tradição, deve ser colocado no tereré sempre no dia 1º de agosto. É para espantar má sorte. E olha, aqui na fronteira no dia 1º de agosto tem uma outra tradição que é tomar também
o Carrolim. Vou mostrar para vocês aqui, ele está sendo vendido nessas garrafinhas aqui ou nos potinhos. É uma mistura de aguardente, arruda e limão. O pessoal mais antigo diz que quem tomar o Carrolim fica livre de qualquer má sorte em agosto, viu? Tem que tomar uma gota, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gotas. 7 goles. 7 goles. Aí se livra da má sorte. Se livra da mala sorte. O mês de agosto é um mês complicado para a colheita, também um mês marcado por essa mudança do clima, um mês seco, frio, e isso acaba trazendo também doenças. Dali a crença de que a aguardente, né, juntamente com os jujos, o romero, a arruda, o limão, tem um poder medicinal, capaz de purificar o sangue e afastar essas energias negativas. É como se diz por aqui, show mala onda. O Neto quer saber de sorte, por isso que antes hoje de trabalhar, já garantiu o dele. Tem que tomar, é tradição, né? Tem que dar sorte, agosto é complicado. O importante é acreditar, né? O Brasil TV fica por aqui, outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã.